Olá, meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 76 para falar um pouquinho sobre crescimento secundário e anéis de crescimento. Bom, o que seria crescimento secundário, gente? É um crescimento em espessura, né? Então, em espessura, em grossura, tá? Desse caule. Então, toda vez que a gente fala em crescimento secundário, nós estamos nos referindo ao crescimento da espessura desse caule, tá? E ele resulta, esse crescimento, da atividade de dois meristemas laterais. Lembrando que meristemas são tecidos, tá? Então, quais são os tecidos que engrossam esse caule? O câmbio vascular e o câmbio da casca, tá? Então, para que haja um crescimento em espessura, é necessário que os tecidos câmbio vascular e câmbio de casca, eles cresçam, né? Eles se desenvolvam, tá? Esses tecidos, eles são originados a partir dos meristemas primários, né? Então, os meristemas primários são tecidos embrionários que vão dar origem aí ao procâmbio e o meristema fundamental. E cada um deles vai dar origem aí a tecidos específicos, como o câmbio vascular e o câmbio da casca, tá? O câmbio vascular, ele vai ser responsável pela produção do xilema e do floema, né? Então, câmbio vascular, o nome já diz, vai criar o quê? Vasos. Vascular é referente a vasos. Então, vai dar origem a vasos condutores. E o câmbio da casca, o nome também já diz, né, gente? Vai dar origem ao quê? Vai dar origem à casca, que é o suber, né? Então, é a epiderme da planta, que é o revestimento, a proteção, e que é composta aí pelo felogênio e o suber, tá? Então, quando a gente fala de crescimento secundário, nós estamos falando do crescimento da espessura do caule, e os tecidos envolvidos são câmbio vascular, que dá origem aos vasos condutores xilema e floema, e o câmbio da casca, que nada mais é do que a epiderme, o revestimento dessa planta, que é o felogênio, dessa planta não, desse caule, né? Que é o felogênio e o suber. Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que é possível determinar a idade de uma árvore através do seu tronco, né? Isso realmente é possível, não é uma lenda. Basta que a gente observe seus anéis de crescimento. Então, o que são anéis de crescimento? Quando a gente parte um tronco no meio, que é um caule, né? Nós vamos observar aí círculos, vários círculos, né? Quando a gente faz esse corte aí no caule, né? Esse corte ao meio. Esses anéis de crescimento são esses círculos observados. São observados no xilema secundário do tronco, principalmente aquelas árvores de clima temperado. Então, cada anel de crescimento é formado pelo lenho primaveril e o lenho estival. O que é isso, Pro? Então, vamos lá, olha o nome, gente. Lenho primaveril. Será que ele é desenvolvido quando? Na primavera. Então, na primavera é que é desenvolvido esse anel, né? Que ele é um pouco mais claro e apresenta células com paredes mais finas. E o estival? Bom, o estival é um anel produzido durante o verão. Ele é um pouquinho mais escuro e ele apresenta células com paredes mais espessas. No outono e no inverno, não há crescimento do anel. Esse tecido ele entra num repouso, tá?
Então, a gente só tem a formação desse anel na primavera e no verão. Na primavera é o anel mais fino, mais claro, e no verão é o mais grosso, mais espesso, né? Então, gente, nós podemos concluir que se eu tenho uma primavera e um verão por ano, então cada anel de crescimento que eu consigo contar nesse tronco equivale ao quê? A um ano da planta, porque esse anel é formado durante um ano, na primavera e no verão, através do lenho primaveril e do lenho estival. Então, se essa planta tiver 10 anéis, significa que houve formação de 10 anéis de crescimento durante 10 primaveras e 10 verões. Então, essa planta tem quantos anos? 10 anos. Então, essa informação procede, certo? Partindo do princípio que o lenho é formado na primavera e verão, nas regiões temperadas, a gente já sabe, então, quantos anos essa árvore possui, contando apenas esses anéis. Mas tem uma exceção. Nas regiões tropicais e subtropicais, o câmbio apresenta funcionamento durante todo o ano. Então, não entre em repouso no outono e no inverno. Por quê? Porque nas regiões tropicais e subtropicais, o clima é sempre com temperatura elevada, né? E ele é úmido. Então, não há aquele clima seco do outono e frio do inverno. Então, essa formação dos anéis, ela não para, né? Então, ela é constante. A gente não consegue visualizar esses anéis, tá? Porque a produção dela é constante, então não tem a parte mais clara e a parte mais escura, né? Que é referente à primavera e ao verão. Então, ela é formada o ano todo, ela não entra em repouso, então a gente não consegue distinguir aí a formação desses anéis. Aqui nós temos uma ilustração, então olha só. Nós temos nas estações secas, né? Célula com parede celular mais espessa, que é o lenho estival, né? E nas estações mais chuvosas, que no caso a gente tem a parede celular mais fina, é a estação da primavera, tá? Então, olhando aqui nesse corte do caule, olha a diferença no clima quente e no clima frio, tá? E a gente vê o anel com uma partezinha mais escura e mais clara. Essa mais clara, a gente é equivalente aí ao clima quente e a mais escura ao clima frio, tá? Então, a parte mais clara é referente aí à primavera, né? Ao lenho primaveril, e a partezinha mais escura ao lenho ou xilema estival, que é referente ao verão, tá? Então, dá para vocês entenderem, ó, né? Nós vamos contar quantos anéis possuem cada tronco, e aí a gente já sabe a idade correspondente. Então, em algumas espécies, o número de anéis de crescimento corresponde exatamente à idade da planta, tá? Lembrando que a contagem, gente, nós vamos fazer aí essa contagem do xilema estival, que são essas partes mais escuras, tá? Porque primavera e verão ocorrem durante um ano. Então, se a gente contar a parte clara e a parte escura, vai dar o dobro, como se a primavera acontecesse num ano e o verão em outro. Então, a gente conta só a parte do anel, né? A parte escura, certo? Bom, agora que vocês já absorveram o conteúdo, façam uma leitura complementar da apostila 7 do conteúdo, os exercícios adicionais e me entreguem aí até a data referida. Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima, pessoal.